orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela oportunidade que temos de estar na tua casa. A tua palavra nos diz, ó Pai, que mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. O pardal encontrou casa, andorinho os seus ninhos, e nós encontramos os teus altares. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, aqui em tua presença, nós te pedimos, fala conosco, ministra os nossos corações, ministra a tua igreja de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural, Pai. Nós somos dependentes de ti, Pai, e queremos ouvir a tua voz, a tua instrução, a tua direção, a tua correção, para que em nome de Jesus, Pai, possamos ser capacitados por ti para esse tempo, como igreja, como família, como povo, como embaixada de Cristo nessa terra. Por isso, ó Deus, abençoa a minha vida e usa a minha vida pela tua graça, Senhor. É com temor e com tremor diante de ti que eu me coloco, da mesma forma, sabendo que o Senhor já ministrou meu coração, eu peço que o Senhor ministre novamente a minha vida e me use, para que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja e não aquilo que eu quero. Em nome de Jesus, Pai, que a tua glória seja manifesta através da tua palavra, e que em nome de Jesus, eu seja apenas um semeador, um carteiro que entrega ali uma encomenda. Eu estou entregando aquilo que é teu aqui, Senhor, a tua palavra, por isso me usa apenas como um instrumento nas tuas mãos e me capacita para que em nome de Jesus, todos nós sejamos aqui abençoados com a tua palavra e com a mensagem dessa noite em nome de Jesus. Se conosco, Espírito Santo, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O tema dessa palavra se chama Igreja é essencial. Nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm falado, comentado e até mesmo buscado meios de congregar sem estar presente. Nos dias de hoje e no período da pandemia, foi um tempo onde a igreja online cresceu demais, os cultos online cresceram demais, e isso foi bênção para nossas vidas, porque nós não tínhamos esse meio de comunicação e hoje temos. Inclusive está aqui abençoando a vida de muitos dos nossos irmãos que estão em casa, em isolamento, enfim. A igreja, ela tem atributos da parte de Deus, que nós vamos hoje desvendar aqui juntos, que nós vamos descobrir juntos, e nós vamos ver que a igreja, ela subsistiu em cada etapa da história da humanidade, ela passou por cada etapa da história da humanidade e ela permaneceu. E nós vamos ver a importância e como é essencial a igreja para os nossos dias, para o nosso tempo, para a humanidade. A igreja venceu e passou por impérios, por reis, por governos, por movimentos, por guerras. A igreja subsistiu a um mundo caótico que hoje ainda estamos vivendo, mas que vivemos desde a história da humanidade, desde a instituição da igreja através da vida de Jesus Cristo. E para muitos, a igreja é apenas um movimento. Para muitos, a igreja é um movimento religioso, um grupo de pessoas unidas se movendo de acordo com normas, com regras, com dogmas religiosos. E eu vou te mostrar biblicamente que a igreja não é como muitos dizem que ela não é um movimento, ou apenas um movimento. A palavra de Deus, lá em Atos, capítulo 17, verso 6, todas as versões que nós vamos lá usar hoje, a versão NVT, toda essa mensagem será na versão, nova versão traduzida, que é uma Bíblia sensacional, que foi uma nova tradução ali de muitos homens capacitados e traduziram a Bíblia do hebraico e também do grego para essa nova versão traduzida. Está muito boa, eu gostei demais lendo as escrituras através desse texto. Eu quero que você abra comigo Atos capítulo 17, verso de número 6. Diz assim as escrituras: mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo
no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Paulo e Silas estavam em uma viagem missionária em Tessalônica, na Grécia, instituídos ali a fim de implantar a igreja junto com outros irmãos. Eles pregavam o evangelho, e nesse momento exato desse texto, Paulo e Silas não estavam na casa desses irmãos, como era o nome ali de Jason. Eles estavam ali dentro de uma casa, e ali alguns homens, por inveja e também ali se movimentando para causar ali um distúrbio, para causar ali um motim, para causar ali uma discórdia, eles vão até a casa de Jason tentando encontrar Paulo e Silas. Não encontram Paulo e Silas, pegam os irmãos que estavam ali, o Jason e os outros irmãos, levam eles diante de um conselho da Grécia e começam a gritar para todo mundo ouvir: esses homens, aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. E essa palavra transtornos, a palavra grega para a palavra transtornos é a palavra anastato, que significa agitar, excitar, perturbar, incitar tumultos e sedições no estado ou no lugar onde eles estavam inseridos. Ou seja, havia um movimento, havia uma agitação. Essa palavra transtorno significa uma agitação. E segundo aqueles homens que pegaram Jason e os outros irmãos que estavam ali naquela casa, que Paulo também tinha estado por ali em Tessalônica, eles acreditavam que aquilo que Paulo e Silas estavam fazendo, que era pregar o evangelho e instituir uma igreja, aquilo que eles estavam fazendo era uma agitação, era apenas um movimento, era apenas uma bagunça. Eles estavam apenas perturbando, incitando tumultos. Então, para esses homens gregos ali, criando alvoroço ali em Tessalônica, a igreja para eles nada mais era do que um movimento, de que um tumulto, de que uma agitação. Mas a grande verdade é que ali naquele momento, Paulo e Silas com outros irmãos estavam implantando o reino de Deus na terra, que é a igreja. Não era apenas um movimento, mas era ali uma implantação de uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está comigo, diga amém. Por isso, a igreja não é apenas um movimento, ou não é um movimento religioso ou de ordem religiosa. A igreja não é um movimento cultural. A igreja não é um movimento político. A igreja não é um movimento crítico na história da humanidade ou da sociedade. E a igreja também não é um movimento musical e outras coisas que poderíamos citar aqui. A igreja não é esse movimento. E nós temos que ter a consciência disso, porque se nós não tivermos a consciência do que a igreja é, nós vamos querer que a igreja seja tudo o que nós queremos, menos aquilo que ela precisa ser diante das Escrituras Sagradas. Por isso, movimentos são importantes, e eu vou citar alguns movimentos aqui da história da humanidade recente, que foram importantes, que tiveram pontos, sejam positivos ou sejam negativos, mas ficaram marcados na história até o dia de hoje. Nós vemos a marcha que houve em Washington, em 1963, marcada pela grande fala de Martin Luther King, o pastor batista, que dizia: I have a dream, eu tenho um sonho, onde homens e mulheres estejam juntos, que não haja segregação racial, homens, mulheres, de qualquer cor, de qualquer tipo, de qualquer raça, de qualquer religião, de qualquer nacionalidade, todos estejam juntos. Então essa marcha que aconteceu no dia 28 de agosto de 1963, a marcha sobre Washington, falava sobre trabalho, sobre liberdade, e o clímax dessa marcha foi exatamente no momento do discurso do pastor Martin Luther King, que ali mais de 250 mil pessoas se reuniram ali no movimento do obelisco, no monumento do obelisco em Washington. Marcou a história da humanidade, sim, foi um movimento importante contra a segregação racial e contra a segregação de qualquer outras coisas, também clamando por direitos e leis civis e contra a discriminação. Foi um movimento importante, mas foi um movimento. Outro movimento que aconteceu, não estou dizendo que foi bom, na minha opinião, o movimento do Woodstock, que aconteceu entre 1969 e 1970, foi um movimento péssimo para a história da humanidade, mas foi um movimento que aconteceu
que muitas pessoas, milhares de pessoas e mais de 30 artistas, dos mais conceituados, falaram, cantaram e pregaram um lema de um movimento hippie que era paz, amor e liberdade. Esse foi o movimento do Woodstock ali no final da década de 60. Quem está comigo, diga amém. Outro movimento importante aqui hoje, importante na verdade para a história da nossa nação, foi o movimento da democracia, clamando pela democracia, do movimento da Direta Já. 1983, milhares de pessoas, segundo as pesquisas, mais de 1,5 milhão de pessoas se uniram no Vale do Anhangabaú, buscando ali democracia, querendo ali novas eleições que na verdade não aconteceram, e também clamando pelo desejo de não querer mais um governo militar. Aconteceu em 1983 e foi ali uma série de 32 comícios que aconteceu por todo o país, e foi um movimento também importante democraticamente para a história do Brasil. Outro movimento importante para a história da humanidade, que foi a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989. Muitas pessoas se reuniram diante do Muro de Berlim e clamaram para que aquele muro fosse derrubado. No dia 4 de agosto de 1989, eles não queriam mais ali a separação entre a Alemanha Oriental, e também não queriam mais acordo nenhum com a União Soviética, e esse ato fez com que dia 9 de novembro, o chanceler da Alemanha fizesse ali um apelo, ou melhor, aceitasse o apelo do povo e houvesse ali a quebra do Muro de Berlim, inclusive pelas próprias mãos dos movimentos, próprias mãos das pessoas que estavam no movimento, começaram a colocar o muro para baixo. Quem está comigo, diga amém. Hoje houve ali uma reunificação da Alemanha. Quem está comigo, diga amém. Queda do Muro de Berlim em 89. Tivemos também uma manifestação recente de 2013, que foi ali contra o governo do PT, que aconteceu em junho de 2013, uma série de protestos descentralizados, que não foi apenas contra o governo, mas foi contra a insatisfação e crise política, os gastos exorbitantes com a Copa do Mundo, violência policial, falta de investimentos públicos, e também marcada pelo preço da passagem de ônibus, pelo aumento do passagem de ônibus. Quem lembra desse movimento? Que as pessoas foram para a rua pelo movimento ali, pelo aumento da passagem de ônibus, e aí veio-se aquele lema, o gigante acordou, as pessoas estavam nas ruas, enfim, um movimento que foi descentralizado, mas que ocorreu nas ruas de todo o país. 2013 também tivemos o Euromaidan, que foi a manifestação na Ucrânia contra ali esse movimento. A população ucraniana foi para as ruas para tentar ali combater o presidente ali da Ucrânia, que tinha feito um acordo, ou melhor, não, se recusou em fazer um acordo com a União Europeia, e ali flertava com o Putin e com a Rússia, e ele não quis fazer ali esse acordo com a União Europeia, de um acordo de livre mercado. O povo foi para a rua e ele teve que ir embora depois ali daquelas manifestações, e a Ucrânia assinou esse acordo de livre mercado com a União Europeia, e esse presidente foi ali, pediu refúgio na Rússia. 2013, inclusive tem uma série muito boa, um filme muito bom na Netflix, se chama Winter the Fire, que fala a respeito dessas manifestações. Ou seja, todos os movimentos tiveram a sua importância dentro da sociedade moderna, em vários aspectos, sejam eles foram importantes para muitos, sejam eles, teve pontos positivos ou pontos negativos. Nós não vamos entrar nesse quesito. Eu só quero mostrar aqui para você, historicamente, que movimentos existem, foram importantes, tiveram seus pontos positivos e negativos. Poderíamos citar aqui tantos outros movimentos que aconteceram na história da humanidade recente, mas eu quero te dizer que, embora movimentos sejam importantes, movimentos acabam, eles terminam, eles vão para o livro de história, eles vão para o Wikipédia, eles vão para o Google, eles viram filmes ou livros, mas eles acabam. Eles tiveram o seu papel e a sua importância para uma fase, para uma década, para um ano, para uma população, para um povo,
mas eles acabam. Por isso que a igreja de Jesus Cristo não é um movimento, porque se a igreja de Jesus fosse apenas um movimento, ela já teria acabado, assim como esses outros movimentos também acabaram. A igreja de Jesus subsistiu e subsiste há mais de 2000 anos da sua implantação, e a igreja ainda continua avançando entre povos, línguas, nações e culturas. A igreja continua avançando em meio às perseguições, em meio às mortes, em meio às crises políticas, em meio à ascensão de reis e queda de reis e de governantes, ditadores, guerras, crises sanitárias, hídricas, fome, peste, praga, terremoto, maremoto, furacões. Seja o que lá aconteça na humanidade, a igreja até o dia de hoje tem triunfado e permanecido, porque ela não é um movimento, mas ela é a obra de Jesus Cristo na terra. Por isso, nós não podemos tratar a igreja como apenas um movimento de jovens, ou um movimento religioso, cultural, musical, ou seja lá o que for. Nós não somos esse movimento. Nós somos, amados, embaixadores de Cristo na terra. Movimentos trazem resultados temporários. A igreja é uma embaixada de um reino eterno e inabalável. A Bíblia diz, Paulo dizendo também ali para os cristãos, ou para muitas pessoas da Grécia, em Atos capítulo 17, verso 28, alguns ele conquistou, outros não. Alguns ele conseguiu ganhar para Cristo, outros não. Mas dentro do seu discurso, que ele começou dizendo a respeito de um Deus desconhecido, evangelizando ali os gregos, Paulo fala a respeito de um texto que diz assim, Atos 17, 28, ele fala: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. Então a igreja não é um movimento, nós existimos por causa de Cristo e nos movimentamos, nos movemos em Cristo e não sobre algo. A igreja é, amados, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo estabelecido na terra. E isso, há algo muito importante nisso, porque muitas vezes nós não temos entendimento do que é a igreja, ou do peso da representatividade da igreja na terra. A igreja, através do seu fundamento, que é Cristo, e do seu cabeça, que é Cristo, nos faz, nós como igreja, somos embaixadores. Nós temos o direito de falar pelo reino de Deus. Nós temos o direito de proclamar ali o reino de Deus, porque nós somos representantes desse reino. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 e 21. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz pelo seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, e a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, se nós somos embaixadores de Cristo, qual é o papel de um embaixador? O que o embaixador faz? Vamos lá então, para mais uma aulinha agora básica, que eu também aprendi. O que faz o embaixador? A principal função de um embaixador é defender a soberania e os interesses do seu país, o que pode envolver, assim como temas da economia, política, cultura ou educação. O embaixador, dentro de um governo, como vamos falar aqui da nossa República Federativa do Brasil, dentro da nossa nação, dentro do governo brasileiro, o embaixador é o cargo de mais alto escalão que existe, se submetendo apenas ao presidente. O embaixador não se submete a outra autoridade, apenas o presidente. É o mais alto escalão do governo, é o embaixador.
E se a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, e não de um governo do mundo, se a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, significa que eu e você representamos o governo de Cristo na terra. Significa que nós representamos a soberania do governo de Cristo na terra. Nós representamos o reino celestial inabalável na terra. Nós defendemos os interesses do reino de Deus na terra, porque é isso que o embaixador faz. Ele trata de defender a soberania do seu país. E se nós somos embaixadores de Cristo, nós defendemos a soberania do reino de Deus, aonde? Na terra, no lugar onde nós estamos inseridos. Quem está comigo, diga amém. Nós não somos um embaixador constituído por um homem, nós somos embaixadores do Messias Rei, do Rei da Glória, do Criador dos céus e da terra. Nós nos remetemos a Ele, e por isso, eu e você como igreja, temos uma grande responsabilidade de sermos embaixador, e em nome de Cristo como embaixadores, nós temos a autoridade para reconciliar pessoas a Deus, dizendo e pregando a palavra de Deus, para que pessoas sejam reconciliadas, assim como Ele também nos reconciliou pelo teu sangue. É isso que Paulo fala no contexto de 2 Coríntios capítulo 5. Nós podemos falar e fazer um apelo: reconciliem-se com Deus, como está lá em 2 Coríntios 5:20, porque eu e você também fomos reconciliados através do sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas, e isso nos dá o direito, a capacitação, a patente de representarmos o reino na terra. O sangue de Jesus Cristo derramado sobre nós nos purificou dos nossos pecados, ao ponto de fazer de nós, igreja, e representantes do Messias na terra, do Salvador da humanidade na terra. Por isso, se nós somos embaixadores de Cristo, quem é a embaixada? Olha para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: a igreja. Se nós somos embaixadores por meio de Cristo, quem é a embaixada? A embaixada é a igreja. O que é uma embaixada? A embaixada é a representação oficial de um governo dentro de outro território, outra nação, e configura-se como território estrangeiro em solo nacional. Esse órgão do governo de autoridade máxima instalado no exterior tem por objetivo assegurar e proteger os interesses do seu país e de cada cidadão. Se a embaixada é representação oficial de um país dentro de outro país, e a representação máxima de um país dentro de outro país, com ali o objetivo de proteger os interesses do seu país e do cidadão do seu país, significa que a igreja é a representação máxima do governo e do reino de Deus nessa terra. Por isso ela não é um movimento apenas, é uma embaixada do reino de Deus na terra. Nós representamos o governo e o reino de Deus nessa terra. A igreja é a embaixada do reino celestial nessa terra. É como se fosse um pedaço do céu na terra. Isso é a igreja. A igreja tem responsabilidade como embaixada de zelar pelos interesses do seu governo, que é o reino de Deus. Se você vai nos Estados Unidos e entra, se alguém te acusa de ter roubado uma bala no mercadinho, e você está acusado, mas foge para dentro da sua embaixada, para a embaixada brasileira, lá você brasileiro, dentro da sua embaixada, as autoridades americanas não podem tocar em você enquanto você está dentro da embaixada brasileira, porque ali dentro da embaixada brasileira você é cidadão brasileiro, e você se remete às leis do Brasil, e não mais às leis ali do solo americano. Da mesma forma, se você já tirou visto americano, tirou passaporte e foi tirar visto americano, quando você chega lá no lugar de tirar visto americano, você entra lá, tem uma faixa gigante escrito assim: você está em território americano. Ou seja, se você quiser ser engraçadinho aqui, você vai corresponder às leis dos Estados Unidos, porque ali é território americano, não é território brasileiro. Por isso que quando alguém nega o teu visto, fala assim: não, você não vai entrar no país, você não pode falar nada, você está em solo americano. Da mesma forma, eu e você somos, amados, a representação do reino de Deus, e a igreja é representação do céu na terra. E eu e você
quando estamos e fluímos como igreja, como corpo de Cristo, nós também somos essa representação do reino de Deus na terra. Nós nos submetemos, obviamente, às leis dos homens também. Não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Romanos capítulo 13 fala isso. Mas a autoridade maior que nós prestamos conta não é uma autoridade humana, mas é a autoridade que está no céu. Amém, amados? Então esse reino, ele tem uma cultura, esse reino ele tem leis, esse reino ele tem princípios, e nós como cristãos, como igreja, nós nos submetemos a Deus, nós nos submetemos à sua cultura, a cultura do reino, a cultura de Cristo. Por isso, a igreja não é um movimento, porque tem gente que quer que a igreja seja tudo, e a igreja não precisa ser tudo, a igreja só precisa ser aquilo que ela foi chamada para ser, uma representação do governo de Deus na terra, do reino de Deus na terra. Nós representamos Cristo, e se aquilo que estejamos fazendo não representa Cristo, automaticamente nós não podemos ser chamados de embaixada e consequentemente de igreja. Por isso, amados, apóstolo Paulo fala dessa importância do corpo, que é a embaixada, e nós como corpo fazemos parte dessa embaixada do reino de Deus, a igreja. E Paulo fala por A mais B, e nos ensina por A mais B a importância da igreja, que diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12, 12. Nós vamos ler até o 27. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com a relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso, por isso, deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? E se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que mais tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as partes mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Assim, faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Até aí. Amados, quer mais claro entendimento do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo? O apóstolo Paulo cita o nosso corpo físico para mostrar que eu e você somos corpo de Cristo. Ele cita a orelha, a boca, o nariz, o pé, a cabeça, e diz que todos são importantes. Ou seja, dentro de uma comunidade, dentro da igreja, não existe melhor ou pior, não existe maior ou menor, porque todos nós somos importantes. Seja um pé, outro olho, outra orelha, todos nós somos importantes dentro do corpo. Era para você dizer um amém nessa hora.
E dentro de uma embaixada, todos são respeitados de maneira igual. Seja um cidadão brasileiro que está fugindo de uma acusação dentro de uma embaixada, ou seja o mais alto empresário também dentro de uma embaixada, ele é respeitado porque ele é cidadão. Dentro da sua embaixada, ele remete às leis do seu país e ele é respeitado naquele lugar. Ou seja, amados, eu e você dentro da igreja, do corpo de Cristo, cada um de nós somos importantes, cada um de nós tem a sua importância dentro do corpo. Talvez você ainda não tenha descoberto isso, talvez eu ainda não saiba de maneira plena isso, mas todos nós, quando Cristo nos fez, Ele fez para que eu e você vivêssemos em harmonia. Olha o que diz o verso 25 de 1 Coríntios 12, 25, fala assim: e isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Todas as partes do corpo são importantes. Quem aqui consegue fazer algo tranquilamente quando está com muita dor de cabeça? É difícil, atrapalha o nosso dia. Quando você quebra o dedinho do pé, atrapalha toda a sua rotina. Quando você está com dor de barriga, você consegue fazer alguma coisa? Quando passamos por momentos difíceis, ou seja, o nosso corpo não consegue fluir da maneira como quando nós estamos 100% saudáveis. Quando não estamos sentindo dor, quando não estamos com alguma enfermidade, nós fluímos muito bem. Agora, quando você está cansado, com dor, com algum diagnóstico médico, isso faz com que você fique um pouco defasado das suas atividades, você fica mais cansado. Isso, amado, significa que eu e você como corpo, cada um entendendo a sua responsabilidade, que todos nós somos importantes e que todos nós somos embaixadores de Cristo na terra, que estamos dentro de uma embaixada e representamos um reino dos céus na terra, e que cada um de nós é importante, faz com que haja harmonia entre nós. Andamos em paz, amor e harmonia dentro de um corpo, dentro de uma comunidade local, e um cuida do outro. É isso que é a beleza da igreja. É uma pessoa que você nunca viu na sua vida se tornar o seu melhor amigo. É uma pessoa que você talvez não gostava muito quando você viu pela primeira vez, mas se tornou um irmão para você. É aquela pessoa que você menos esperava e que foi aquela que mais te ajudou quando você estava passando por um momento difícil. Dentro da igreja não tem nível ou escala, ou escalão, alto escalão ou baixo escalão. Dentro da igreja não tem o rico ou o pobre, todos são tratados da mesma forma, e o rico pode conversar com o pobre, e o pobre pode conversar com o rico. Você já viu isso acontecer em outro lugar? Lá fora o rico anda com o rico, um cara de alto escalão anda com um cara de alto escalão, ele não se mistura. Dentro da igreja nós misturamos tudo, profissões. Você vai, aqui nós não temos, mas você vai na sede, por exemplo, que é a nossa igreja, que é na capital de São Paulo, você vê médicos, você vê jogadores de futebol, você vê pessoas ali que são talvez no escalão que você fala, meu Deus, todas elas juntas, unidas com um propósito: fazer com que Cristo seja reconhecido nessa terra e que o governo de Deus seja implantado. Ou seja, amados, nós conseguimos nos relacionar independente da nossa criação, da nossa cultura, do nosso estilo, do nosso jeito de falar, da nossa roupa. Alguém, quando você entrou na igreja, te parou e falou assim: peraí, você só vai entrar aqui se você não tiver cometido esse tipo de pecado ou esse outro. Alguém fez isso com você? Aqui ou em qualquer outro lugar? Não. A igreja aceita tudo. Deixa eu pensar. O traficante, o cara que acabou de sair da cadeia, o cara que matou 10, 5, 20. E ele, por irmão que está do seu lado, fala: esse não é você não, né? Porque você não conhece. Uma vez eu estava conversando com o irmão, ele falou assim, ele tinha sido preso, e ele falou assim:
pastor, você não sabe da minha história. Eu falei, nem quero saber, cara. Você foi lá, o passado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que você viveu lá é passado, agora você vai viver uma nova vida agora. Não quero saber se era do crime, quanto você fez, quantos carros você roubou, quem que você matou. Eu quero saber quem você era, não quero saber do seu antigo Adão. Assim como também ninguém tem que saber de quem eu era, quem era o antigo Adão, o antigo Rodolfo, a antiga Daiane. Ninguém precisa saber. Cristo nos fez novas criaturas. E na igreja nós recebemos tudo quanto é tipo de gente. Silas Malafaia fala que a igreja é o curva de rio. Muita gente que ninguém quer ir para onde? Na igreja. Em qualquer outro lugar não é assim. Você vai entrar na USP, vou entrar na USP, cadê o Gabriel? Vou entrar na USP, você entra lá sem carteirinha? Você não entra. Vou entrar no meu trabalho lá na Embraer, vou entrar lá sem o crachá? Você não entra. Vai entrar na empresa do Léo lá sem crachá? Vou trabalhar hoje com o Vinícius, vou instalar a piscina. Vai nada, você não tem credencial para entrar. No mundo é assim, sem credencial você não entra. Mas na igreja é o lugar onde somos gente. E não importa se é gentil, grego, negro, escravo, branco, amarelo, pardo, japonês, índio, seja lá o que for, todos somos um em Cristo. Senhor da glória. Você não precisa de credencial para fazer parte do corpo. Você precisa apenas vir, estar disponível, se arrepender, e o Senhor faz a obra. É isso que Paulo está querendo dizer. Todos juntos vocês, é o que ele fala no verso 27. Ele fala, todos vocês juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um uma parte dele. Existem textos aqui de Coríntios, 1 Pedro, que ele fala até para os escravos. Quando ele fala escravos e livres, ele está falando do escravo, realmente, o cara que servia, que trabalhava como escravo. Seja escravo, livre, bárbaro, judeu, romano, gentil, circunciso, incircunciso, todos somos um em Cristo. Por isso que Paulo fala, eu me fiz de judeus para os judeus, de gentil para com os gentios, de bárbaro com os bárbaros, a fim de ganhar muitos. Paulo foi aquele enviado para os gentios, todos os não judeus. Ou seja, a igreja é uma mistura de raças, de etnias, de culturas, de línguas, de nações. É o corpo, é a embaixada de Deus na terra. Por isso, dentro dessa embaixada, juntos, todos nós, eu e você, somos parte desse corpo. Cada um é parte desse corpo. E nós precisamos entender isso, que todos nós somos importantes dentro desse contexto de corpo de Cristo. Todos nós somos importantes, porque como corpo nós nos movimentamos quando o cabeça das ordens. Colossenses capítulo 1, Colossenses 1:18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Cristo é o cabeça, é o primeiro de todas as coisas, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o cabeça da igreja, ou seja, nós nos movimentamos por Ele. Ele estabeleceu a igreja, através da sua palavra, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Então, quando alguém diz, eu não preciso da igreja, presta atenção em mim aqui. Quando alguém diz, eu não preciso da igreja, porque a igreja é feita por homens, e eu não sigo homens, eu não preciso ir para a igreja. Quando a pessoa fala que não precisa da igreja, ela está automaticamente dizendo, eu não preciso de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, e Ele fez a igreja. Ele criou a igreja, Ele instituiu a igreja através dos apóstolos, do apóstolo Pedro, uma pequena pedra. Nós vamos chegar até lá. Por isso, a igreja realmente não é um ambiente perfeito, como o Bruno pregou na quinta-feira, porque a igreja é feita por homens, como por eu e você, pessoas que podem errar. Eu posso errar com você, você pode errar comigo. Nós não somos perfeitos, mas somos alcançados todos nós pela graça de Deus em Cristo Jesus, amém, amados?
E as pessoas têm diminuído o valor da igreja, a sua história e o seu dono, porque se decepcionaram com pessoas. Homens vão te decepcionar, eu vou te decepcionar alguma hora. Qualquer pessoa que você se relacione talvez dentro da igreja pode te decepcionar em algum momento, não te mandar uma mensagem, não ser o que você esperava quando você queria, não te atender quando você ligou, não orar por você da maneira como você gostaria, falar alguma coisa que não devia, errou, te tratou mal talvez, errou. Isso acontece infelizmente, mas o fato é que dentro de um corpo nós precisamos viver em harmonia, e esse fato de viver em harmonia só é possível a partir do momento onde eu e você começamos a nos entender, a nos perdoar, a nos amar, a olhar com olhos de misericórdia um para o outro, a cuidar um do outro, porque senão não é possível isso acontecer. Agora, eu quero te dizer algo: se você se decepcionou com a igreja, comigo, com qualquer pessoa que está aqui ao redor, com a liderança, e você tentou de tudo, todas as formas, você se arrependeu, você pediu perdão, a pessoa te pediu perdão, e mesmo assim a igreja local onde você está inserida continua sendo um problema para você, continua sendo mais algo que te preocupa, que te fere, que te machuca, e que você não se sente nesse lugar abençoado, mude de igreja. Se você tentou tudo, perdoou, pediu perdão, se arrependeu, orou, e mesmo assim isso não tem sido bênção para você, o lugar onde você está inserido não tem te descido, parece uma manga na tua garganta, mude de igreja. Com todo amor eu digo para você, mude de igreja, mas não saia da embaixada, não saia do corpo de Cristo. Você pode ir para outra placa, para outra denominação, para outro pastor, para outro tipo de visão, mas não saia da igreja em nome de Jesus Cristo. Não deixe de congregar, não deixe de acreditar no corpo de Cristo, não deixe de acreditar naquilo que Deus criou e fundamentou. Homens podem errar com você, assim como eu, assim como outros podem errar, mas não saia do corpo. Mude, vai para outro canto, vai para outro lugar, mas não saia da embaixada. Vai para outro lugar, mas não saia da embaixada, não saia do corpo de Cristo, porque o embaixador só tem autoridade quando ele se submete àquele que o enviou. Então você só é embaixador de Cristo se você está debaixo do governo de Cristo. Agora, se você sai da igreja, você não faz parte do corpo, e quando você sai do corpo, você se torna uma presa fácil para Satanás. É isso que as pessoas precisam entender. Billy Graham disse: toda vez que um homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barco pronto para ele. Vou sair da igreja, o diabo está com um barquinho prontinho para você sair. Porque tem muita gente que fala: pastor, estou indo para outra igreja, e não vai, cai para o mundo, volta para as antigas práticas, e às vezes até piores. Então não há problema se Deus te direcionar e dizer para ir para outro lugar, mas não sai da embaixada, não sai da parte do corpo, não sai debaixo de uma autoridade que vai te direcionar, que vai te cuidar da tua vida, que vai orar por você, que vai pregar a palavra do reino. Vá para algum lugar que prega a palavra, mas não saia do corpo. Longe de Jesus, nós perdemos a principal coisa que o Senhor nos deu. Olha uma pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: a liberdade. Jesus, Colossenses diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Jesus nos deu liberdade do pecado. Nós somos livres do pecado, nós somos livres da condenação que o pecado traz, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Livres do pecado, livres da morte, livres da condenação, e nós somos livres do inferno. Amados, em Cristo nós recebemos essa liberdade de ser livre de uma condenação, de um lago de fogo e enxofre. Agora, quando eu saio da presença de Jesus Cristo, eu perco a liberdade e começo a viver libertinagem. Eu posso fazer tudo, mas eu estou preso, eu volto a ser escravo.
escravo do vício, da prostituição, do ódio, da ira, do rancor, das malignidades contidas na Bíblia, da depressão, das doenças, eu volto a ser escravo. Por isso tem gente que sai da igreja e fala: agora eu estou livre, agora eu não devo conta da minha vida para o pastor, eu não devo conta da minha vida para o meu líder de célula, eu não devo mais conta da minha vida para ninguém, eu vou viver minha vida do meu jeito. Ou seja, voltou a ser escravo. Porque quando você estava livre, liberto, você estava livre da condenação, da morte. As pessoas esquecem que existe uma coisa que será logo ali, céu e inferno. As pessoas esquecem completamente que, se viverem de maneira mundana, serão lançadas no inferno. Por isso, amados, dentro da igreja, eu e você não vamos encontrar a perfeição que nós esperamos. Nós somos a família de Deus, nós somos imperfeitos. Agora eu quero te perguntar algo: a sua família lá na sua casa é perfeita? Quantas tretas de família você já se envolveu? Quando você vai fazer um churrasco na sua casa, você chama a galera, na sua família, estou falando da igreja, sua família, como é que é a pegada? Um leva colchão duro para o churrasco, outro leva Dolly, outro leva o Zureta, outro leva Coca-Cola, um leva picanha. Um reclama que não quer pagar porque R$15 está muito caro. O outro não vai, não dá satisfação. O outro vai dar o nome no amigo secreto, não vai. Dentro da nossa família já tem problema. Tem gente que tem irmão que está na droga. Tem gente que tem pais que não são convertidos. Tem gente que tem problema, é treta na família todo dia, dia e noite. Aí a gente chega dentro da igreja, eu quero que seja perfeito isso aqui, eu exijo que seja perfeito esse lugar, eu exijo, porque se não for perfeito eu não fico. Amados, nem dentro da nossa casa muitas vezes não é perfeito, nem na nossa família não é perfeito. E aí a gente chega aqui e quer exigir perfeição. Quanta gente que chega dentro da igreja quer exigir perfeição, mas está falando com o pai, está brigado com o irmão, ficou não sei quantos anos sem falar com a mãe. Não, mas aqui eu preciso que seja perfeito. Aqui não é Disneylândia, meu irmão, porque nem na Disneylândia é perfeito. Se você for lá no castelinho do Harry Potter, você vai pagar 70 dólares daquela varinha. Nem lá é perfeito. E aí a gente chega aqui com uma falsa ilusão, uma utopia talvez, ou uma grande expectativa baseada no nosso eu, que aqui tem que ser perfeito, e a gente não vai encontrar. Somos sim imperfeitos, mas somos da mesma forma lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. A graça nos alcançou e o Senhor está aqui para nos treinar, para nos capacitar, para nos forjar, para que juntos eu e você possamos entrar no céu. Amém, amados? Por isso, não se afaste, não deixe de congregar, pelo amor de Deus, não faça isso. Olha o que a Bíblia diz. Estou encerrando. Essa é uma das mensagens mais demoradas que eu já preguei. Hebreus 10, 23 até o 39. Diz assim, Hebreus capítulo 10, 23 ao 39. Apeguemo-nos firmemente. 10, 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e nas boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutualmente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, que é a palavra, já não há sacrifício que cubra os pecados. Há somente assustadora expectativa do julgamento do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merecem.
E também, o Senhor julgará o seu povo, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos, e em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, e não se atrasará, mas o justo viverá pela fé. E se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Mas somos como aqueles que se afastam para a sua... Mas não somos como aqueles que se afastam para a própria destruição. Nós somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Amém, amados? Não deixemos de congregar, antes estimulemos uns aos outros. Se o irmão que está do seu lado não vir para a igreja, se ele faltar um culto, 2 cultos, se ele começou a sentar muito lá no fundo, se ele começou a ficar estranho de responder a mensagem diferente, se ele começou a torcer o nariz na hora da palavra, se preocupe com ele, estimule a vida dele, fala: irmão, não deixe de congregar, não deixe de vir para a igreja, não deixe de estar aqui na presença, não deixe de vir buscar a Deus, não deixe de ouvir uma palavra. Eu e você temos que, ao invés de jogar pedra, ser pedra de tropeço, atrapalhar a vida das pessoas, eu e você devemos estimular as pessoas a fazerem parte do corpo. Então você que é marido e mulher, quando sua esposa vê: eu estou cansada, hoje eu não quero ir. Marido, se posicione: hoje nós vamos para a igreja. Mulher, quando seu marido estiver querendo assistir o jogo do Corinthians, lá às 4 horas da tarde, se posicione: hoje nós vamos para a igreja, porque a promessa que um dia nos alcançou, e que nós tanto queríamos, era falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. E muitas vezes Deus alcançou a nossa casa, mas chega momentos de ir para a igreja, nós não temos vontade, porque Satanás vai atingir exatamente a tua carne. Jesus disse: a carne é fraca, ele vai vir com falta de vontade. Você vai ter vontade de ler a Bíblia? Satanás vai encher de desprazer em você, tentar a tua carne para que você não tenha prazer nas coisas de Deus, de estar no culto, de ouvir a palavra, de meditar, de ler a Bíblia. Satanás é especialista em fazer isso. E aí quando você trata algo que é celestial como algo comum, você não consegue viver, porque você fala: eu não estou sem vontade de ler, eu estou sem vontade de ir. Mas não é questão de vontade, é de decisão. Se levanta e vá. Ensine isso para os seus filhos. A melhor coisa que você pode oferecer para os seus filhos é criar eles nesse ambiente de glória, onde Deus se manifesta, expondo os seus filhos à glória de Deus, deixando que a glória de Deus ministre eles. Porque eu posso dizer algo, pai, mãe, vai chegar um momento que talvez a tua opinião não vá valer de muita coisa, porque chega na adolescência, o filho acha que é dono de si, que sabe mais que todo mundo. E nesse momento que ele talvez não te ouça tanto como ele te ouvia, quem vai ser a referência da vida dele? Se ele não vier para a igreja, quem vai ser a autoridade na vida dele? O professor da escola? O professor homossexual da escola vai ser a referência dele? A professora lésbica da escola vai ser a referência da sua filha? Quem vai ser? Nós temos que pensar nisso. Quem vai ser a referência dos nossos filhos? E a igreja, por mais que sejamos pessoas que temos falhas, há pessoas que são referências. Gente com 25 anos de casado, 30 anos de casado, gente que venceu o pecado, gente que venceu as drogas, gente que venceu a prostituição, gente que venceu o problema com masturbação, gente que venceu, praticamente quase venceu a morte, passou pela morte quase, como foi meu caso, morreu quase, Deus falou: agora não é a hora. Gente que venceu um monte de coisa, gente que tem experiência, maturidade, sabedoria, para cuidar também dos teus filhos, para aconselhar também teus filhos, para ser referência. As crianças, essa geração, precisam de referências de homens de Deus, de mulheres de Deus, e não vai ser apenas os pais.
Tem que ter pastores que sejam referências, homens de Deus que sejam referências para a vida do teu filho, para a vida da tua filha. Porque senão a referência dele vai ser o Felipe Neto na internet dela, vai ser um pangaré que está falando sobre política e não sabe nada que está falando na internet, vai ser alguém ali de direita ou de esquerda que leva o teu filho para o extremismo político e faz ele esquecer de Jesus Cristo. Ele vira um bolsonarista, ele vira um petista, mas esquece de Cristo. Ele vira um ativista político e não um ativista do reino. Não é isso que eu quero para os meus filhos. E é isso que eu não quero para os filhos do povo dessa igreja. Nós precisamos fazer que os nossos filhos tenham prazer de estar aqui. Mas como você vai mostrar o prazer de estar aqui, sendo que na hora de ir para o culto você está com a cara fechada, está com a cara amarrada, vai embora falando mal do culto no carro? Você acha que seu filho não ouve atrás? Hoje acabou tarde, a luz estava muito forte, o som estava alto, o pastor falou um negócio que eu não gostei, eu não vou com a cara do pastor. Seu filho vai crescer com isso, e quando ele for adolescente, tudo aquilo que ele ouviu na infância vai fluir na vida dele quando ele estiver atingindo uma pequena maturidade. Então pense nesse ambiente de criar os seus filhos, é um ambiente da glória. Bill Johnson fala: expõe os seus filhos na glória, criando filhos para vencer gigantes. Leia esse livro, Criando Filhos para Vencer Gigantes. Os nossos filhos serão destruidores de gigantes, serão homens e mulheres de Deus que vão mudar a história dessa sociedade, a história da sua geração, porque eles estão tendo aquilo que nós não tivemos. O que foi? Base, estudo, oportunidade de estudar na escola particular, um carro para te levar para a escola. Os nossos filhos estão tendo a oportunidade que muitos de nós não tivemos, que é a presença de Deus manifesta em nós, a glória de Deus em nós. Quantos de nós aqui crescemos sem ter uma referência? Quantos de nós crescemos sem ter uma referência dentro da escola, dentro de casa? Na minha casa nem meu pai era referência, só minha mãe. Cresci sem pai, o que era a minha referência? Eu queria ter tido um pastor na minha infância, para me instruir, para me mostrar o caminho, para ser um símbolo de pai na minha vida. E hoje nós estamos tendo oportunidades de criar nossos filhos de maneira diferente, com aquilo que nós não tivemos, que é a manifestação do Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós como igreja. E isso vai fazer diferença na vida dos nossos filhos, sim. Porque, amados, como igreja, eu vou te falar e a gente vai finalizar. Como igreja, Deus nos deu autoridade e as chaves do reino do céu. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. Jesus, quando fez a igreja, Ele nos ensina e nos dá uma autoridade que somente a igreja tem. Por isso, dentro desse ambiente que nós estamos inseridos, olha o que a Bíblia diz, Provérbios 27, verso 17. Como ferro, Provérbios 27, 17. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Aqui é um galpão de espada, e um quando bate no outro, o outro se afia. É ferro afiando ferro. Não é madeira com madeira, é ferro com ferro. E o teu filho crescendo nesse ambiente vai ser ferro. Ele vai crescer, vai ser autoridade, vai saber se defender das ideologias políticas que vai ser pregada muitas vezes na escola, pelos professores na vida do seu filho. Ele vai saber se defender, ele vai saber se posicionar, ele vai saber que antes de um presidente, seja que ele for, ele tem um Deus que fez os céus e a terra. Antes de qualquer super-herói que exista na história da Marvel ou da DC, ele vai saber que existe um Deus, um Jesus que venceu a morte, que ressuscitou após o terceiro dia, e que deu homens como eu e você, que foram referências. Ele vai crescer sabendo quem foi Davi, quem foi Samuel, quem foi Elias, quem foi Eliseu, quem foi Jeremias, quem foi Ezequiel, quem foi Isaías. E ele vai saber que todos esses acessarem a glória, e ele também da mesma forma poderá acessar essa glória que esses homens de Deus um dia acessaram. Aleluia! Ai, Senhor da glória.
Nós somos ferro. Um vai afiando o outro, um vai forjando o outro, um vai ajudando o outro. Um estende a mão para o outro. Pastor, ai irmão, pastor está difícil, venha, eu te arrasto, eu te ajudo. Eu te levanto se cair. Eu te arrasto, se você não aguentar, eu te arrasto para que você venha comigo. Na igreja nós aprendemos sobre 2 princípios que Jesus ensinou para a igreja fazer: batismo e ceia. Não tem como existir batismo e ceia se não for a igreja. O batismo, o Senhor nos disse, como profissão de fé, como igreja, e Ele próprio deu o exemplo. Jesus o próprio deu o exemplo. E a ceia, por mais que você possa, talvez um dia ou outro, fazer uma ceia na sua casa com a sua família, como eu disse no culto passado de ceia, mas nada substitui a ceia na mesa do Senhor como igreja. Nada substitui a ceia na mesa do Senhor, porque na mesa todos somos iguais, e nós fazemos a ceia em memória de quem? De Cristo. Nós sentamos à mesa, comemos do corpo e do sangue, comemos do corpo e tomamos do sangue. Na ceia nós nos tornamos um com Cristo. Agora, ai pastor, para mim a igreja online é melhor. Depois de tudo que você falou, a igreja online é uma benção, mas é chupar bala com papel. Você não consegue viver essa realidade olhando apenas para uma tela. Uma coisa é você ter uma foto. Eu posso ter uma foto dos meus filhos. Quando eu vou viajar, eu estou com saudade. Aquela foto mata a minha saudade. Eu beijo aquela foto. Agora, o que adianta eu ter uma foto dos meus filhos quando eu estou em casa, se eu posso beijar e abraçar eles em casa? A foto serve de nada. Isso também é igreja online. Se você pode estar aqui e prefere só assistir em casa, você está beijando a foto da tua esposa do lado dela. Você está beijando a foto dos seus filhos do lado dela, do lado deles. Você está chupando bala com papel. Você poderia estar experimentando algo transformador na sua vida, mas você prefere ficar com a tela. Por isso, dentro desse ambiente, eu e você somos afiados. Cobramos uns aos outros, admoestamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, conversamos uns com os outros, criamos um ambiente para que possamos desenvolver relacionamentos, e sentamos na mesa. Agora, eu prefiro online porque eu não suporto nem o cheiro do perfume do irmão que senta na minha frente. Então no online eu estou em casa, no sofazão de boa, no meu chaise. Aí eu não preciso ouvir a criança chorando no culto, o irmão que fala besteira, ou outro que fala o que eu não gosto de ouvir, ou outro que é bolsonarista. Eu não preciso ver a cara do que é o petista. No céu há uma mesa para os filhos. E se você não suporta, está disposto a sentar na mesma mesa com os irmãos da igreja que é diferente de você, você corre o risco de ter que aguentar a desordem de ficar longe das coisas de Deus, porque é uma desordem ficar longe das coisas de Deus. Então aqui tem todo tipo de pessoas. Se você quiser que todo mundo pense igual aqui, não é igreja. Um vai ter uma cultura, outro vai ter um pensamento, outro vai ter uma ideologia. E o que faz nós sermos igreja é cuidarmos um dos outros apesar das nossas diferenças. Qualquer um pode ser amado, independente da diferença. Ou você vai só amar aquele que tem o mesmo cor de cabelo que o seu, aquele que vota no cara, você vai amar só o cara que é do mesmo partido que o seu, que vota no mesmo presidente que você vai votar. Você vai amar só esse. Se o pneu do seu irmão, do irmão da tua igreja estoura e ele é petista, você passa na rua e você fala, não vou ajudar. A igreja é o lugar onde as nossas diferenças caem por terra, para que Cristo Jesus faça de nós um só corpo. Por isso que da mesma forma, não tem carteirinha para saber quem você era, não te pede o currículo para entrar na igreja, não importa, cada um vai ter um pensamento. Se nós quisermos que todo mundo seja igual a gente,
Se cada um de nós pensar igual, isso não é uma igreja, isso se torna uma seita, onde você só entra com esse tipo de credencial. Se todo mundo tiver cabelo preto, aí sim pode entrar lá. Se todo mundo vestir all-star branco, aí todo mundo pode entrar lá. Se torna uma seita, um grupo fechado de pessoas. A igreja não, ela recebe qualquer pessoa, e mesmo em qualquer pessoa que esteja dentro desse ambiente, Deus, o Senhor, nos dá a capacidade de amar com o amor que vem dele, de perdoar com o perdão que vem dele, de andar uma outra milha, de oferecer a outra face. É isso que o Evangelho nos ensina. Por isso, dentro desse corpo, pessoas de diferentes criações, tipos, raças, cor, opiniões, sentam na mesma mesa para adorar um só Deus. Mateus 16, verso 15. Jesus amado, Mateus 16, 15. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia isso por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Olha isso, olha a igreja, olha o que é a igreja. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Amados, as forças da morte não a conquistarão. Essa é uma promessa para nós, a igreja. A igreja recebeu as chaves do reino dos céus, e aquilo que a igreja liga é ligado nos céus, e aquilo que a igreja desliga é também desligado nos céus. E isso foi feito apenas para Pedro? Não, para todos nós. Pedro é um exemplo de uma pequena pedra. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra estabelecerei a minha igreja. Pedro diz que ele é uma pequena pedra, e nós somos o restante dessas pedras. 1 Pedro 2, capítulo 4. 1 Pedro 2, 4 diz assim, 1 Pedro 2, 4: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, põe em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhes é devida. Mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular, e também ele é pedra de tropeço e rocha que faz as pessoas caírem, tropeçam porque não obedecem à palavra, e portanto deparam com o destino planejado para eles. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às outras pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua luz, para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes vocês não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia de Deus. Nós somos embaixada do Espírito Santo, nós somos embaixadores de Cristo, somos templo do Espírito Santo. As chaves do reino dos céus foi dada para a igreja. Nós somos um reino de sacerdote, povo e nação santa, povo escolhido e povo de propriedade exclusiva de Deus, amados. Esse sou eu e você. Há uma autoridade sobre as nossas vidas, há uma autoridade sobre a igreja, e nós somos essa igreja, e por isso, como embaixadores do reino de Deus, nós podemos exercer essa autoridade, para que muito em breve nós deixemos de ser igreja, para nos tornar, sabe o que? Noiva de Cristo Jesus. A igreja é chamada de noiva no Apocalipse. E quando eu estava fazendo essa palavra ontem, 2:30 da manhã,
o Espírito do Senhor começou a me ministrar ali na sala de casa, a respeito da importância do corpo, porque eu sou um apaixonado pela igreja, um defensor da igreja. Se você falar mal da igreja, você vai arrumar briga comigo, porque eu sou grato por tudo aquilo que Deus fez na minha história, através do corpo dele, de homens e mulheres que fazem parte do corpo dele. Cada um teve ali o seu papel essencial na minha vida, como corpo, cada um exercendo a sua função como membros do corpo. Eu cheguei arrebentado na igreja, eu tinha acabado de sofrer um acidente, eu tinha ali chegado com um colar cervical na igreja, fraturado as minhas 2 vértebras, 6 e a 7, acabado de ter dado perca total num carro, arrebentado de tanto pecado que eu havia carregado sobre a minha vida. E eu cheguei na igreja e fui abraçado, fui amado. Pessoas que eu nunca vi na vida se tornaram referências para a minha vida. O Olavo e Helena iam me buscar em casa, de carro, porque nem carro eu tinha, para me levar para a célula. Me colocaram dentro da sua casa. Na sua casa eu noivei, fiz meu noivado dentro da sua casa, depois me noivei na igreja. As pessoas da igreja participaram comigo desse crescimento, assim como eu participei com eles. Eu ajudei no casamento de uns ajudaram no meu casamento. Cada um teve a sua importância até hoje, cada um tem a sua importância até hoje, e tudo isso aconteceu dentro da igreja. As pessoas que mais se preocupam com a minha família hoje são as pessoas da igreja. Não é porque eu sou pastor, porque eu vejo isso acontecendo com muita gente. Então há uma importância essencial no corpo de Cristo, de estar e fazer parte disso aqui. Então quando eu cheguei estourado, arrebentado, ninguém perguntou para mim o que eu havia feito. As pessoas me receberam, cuidaram de mim, me amaram. Eu, quando conheci minha esposa, eu estava perdido na porta da igreja, como aquele que fica querendo fazer amizade, mas não tem ninguém. E aí minha esposa disse para os meninos lá: chama ele para jogar bola. Na verdade ela estava dando uma cantada ali meio disfarçada, né? Chama ele para jogar bola, mas fui recebido. Essa é a minha versão, depois ela conta dela, amém ou não? Fui recebido pelas pessoas. Ninguém perguntou quem eu era, o que eu tinha para oferecer. Eu fui amado. Eu experimentei algo que eu nunca tinha vivido. Amor, respeito, cuidado. Eu comecei a conhecer pessoas que até hoje estão comigo, que hoje eu tenho alegria. E quando eu falo que sou pastor, eu encho a boca para falar, porque essa é uma alegria muito grande de ser um privilegiado da parte de Deus para andar com um povo e fazer parte de um povo. Se eu não fosse, eu estaria feliz da mesma forma, só de fazer parte de um povo, de um corpo, de ter pessoas que eu sei que eu posso contar. Por isso a igreja chamada de noiva em Apocalipse é aquela que entra para se encontrar com o noivo e para casar com o seu noivo, que é Jesus. Apocalipse 21, do 1 ao 7, louvor pode subir aqui já para a gente ganhar tempo. Apocalipse 21, do 1 ao 7, é o último texto que eu quero ler hoje, prometo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia mais. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aqueles que estavam sentados no trono
sentado no trono, disse: vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Feche seus olhos.